Porque você vai sair para qualquer lugar para jantar esse dia, não vai dar ruim. Vai dar certo, não vai dar bom. Vai dar ruim. Vai dar tudo lotado, tudo fica mais caro. E aí você tem um ambiente cristão, onde vocês vão compartilhar um ambiente de comunhão e ter aí um momento assim, para mim achar só dois. Acho tão importante quando a gente tem essa oportunidade, então não perca não. Daí é para a gente sair daquele jogo problema que o pastor resolveu, que é que todas as inscrições estão fechadas. Aqui vocês conseguem ter esse problema para ele. Depois eles estão dando jeito. Mas com quem vocês estão aqui, ó, a quantidade de casais que nós estamos, dá para a gente fechar esse jantar hoje e já deixar ele resolvido para você garantir um momento de comunhão e agradável para você. Combinado, gente? Amém. Vamos lá, irmã. É muito importante isso. Ontem nós deixamos uma atividade para vocês, uma tarefa, lição de casa. Quem teve coragem de sentar para resolver aquela lição de casa? Fica de pé, casado. Olha lá. Nós vamos dar uma lição bem legal para vocês. Fica de pé, se quiser aí. Não precisa ter a nota de aprovação. Fez? Fica de pé. Meu marido vai dar um docinho para vocês, que é uma paçoquinha. Uma paçoquinha. Irmãos, paçoquinha é algo bem legal, porque é considerado energético, viu? Então vamos entrar em outro assunto. Fique esperto aí, os homens, tá? Estão garantindo que você é energético, mulherada. Estão recebendo aí um apoio. Paçoquinha para quem resolveu. Vamos lá. Olha aí. Irmão, quem não fez o dever de casa tem que fazer. Eu sou muito ruim de conta, mas eu acho que não deu 10%, né? Deu 10%? Não deu. Não deu 10%. Meu marido achou que ia ter problema naquela caixa, que vai faltar naquela caixa. Não. Tem que ir lá resolver. De quem resolveu a equação? Quem saiu com a nota média mais de 5? Dos casais que fez, quem saiu? Mais de 5. Meu Deus, quem resolveu está aprovado, gente. Bate uma palma para essa galera. Saiu com a nota aprovada e com a paçoquinha garantida para a sobremesa de hoje. Olha que legal. Eu quero que você fique de pé. Durante essa mais um terminando os casais, mas depois a gente está no segundo tempo agora. Eu vou pedir para você ficar de pé. De pé? De pé? Levanta. De pé. Assim a gente descontrai um pouquinho, relaxa. Mulher está por perto. Tem que estar com a esposa aí. Chega bem pertinho aí do seu esposo, do seu marido. Chega bem pertinho dele. Chega bem pertinho. Agora nós vamos fazer uma dinâmica bem interessante. Eu vou dar um tempinho para vocês, não vou dizer quanto, mas eu vou dar um tempinho para vocês. Esse tempinho chama tempinho do abraço. Você vai abraçar seu marido e sua esposa aí. Abraçar de verdade, tá? Não é aquele abraço de passeio, não. Abraço de marido e mulher, um de frente pro outro. Aquele abraço no
para lembrar que você não dá choque. Combinado? Tem aí alguém que dá choque? Fala, eu, irmão, isso aí ela acha que eu dou choque. Ou ela acha, ou ele acha. Então vamos aprender aí que a gente não dá choque, tá bom? Próximo, intimidade. Bom, pela palavra intimidade pode ser definida de outra coisa, mas pela forma, já sabe que é intimidade conjugal. Conjugal e na cama. Às vezes, falar de intimidade, às vezes é como tabu para alguns. E algumas pessoas acham que é tema que não podemos falar dentro da igreja. Né? Mas precisa haver uma intimidade, ou essa relação sem medo com o casal. Você tem casais que vivem anos juntos e um nunca viu o outro sem roupa. Se tem medo. É parte da sua vida. Naqueles que a história se acredita que vai ter um buraco no lençol. Tem crianças aqui presentes, não é? Tem? Crianças, adolescentes? Tem alguns jovens solteiros, né? Mas é preciso que haja essa atividade. Em casa nós tomamos uma decisão. Nunca vamos dormir. Por mais ligado, desentendido que estamos, nunca vamos dormir no sofá. A não ser quando eu estou roncando muito. Ela está fugindo do sofá para esperar que eu durmo. O ronco passa. A primeira e a segunda passa, aí, quando pegar a terceira, ela volta. Mas tomamos essa decisão de nunca dormir no sofá. Por mais entendido que a gente possamos chegar, os dois nunca. Isso vai acontecer de pegar o travesseiro e dormir no sofá. Podemos até dormir assim, né? Mas na cama. Sempre junto. E precisa haver momentos de intimidade. Intimidade em todos os aspectos. Através de conversar sobre o assunto. Adolescentes aqui, então a gente poderia falar de algumas coisas mais, mas é preciso que haja essa interação, vamos dizer, entre o casal. Às vezes dá vergonha de falar disso. Às vezes falamos de tantas coisas que ofendem até a Deus e não falamos disso. O sexo não é mal. Essa tradição católica do sexo só para a procriação não é real. A Bíblia diz que Deus criou tudo e disse que era. Quem criou o sexo? Deus, tem gente que não está convencido disso. Deus criou todas as coisas, inclusive a intimidade entre o casal, para prazer, não é só para apropriar. Você sabia que na relação sexual, quando é algo que se pode aproximar, não vai se analisar, hein? Mais da Trindade, em relação à intimidade, quando o casal se une. Jesus disse que a palavra de Deus disse que o homem deixará pai e mãe se unirá a sua mulher, os dois se unirão em sua carne. Então a relação de intimidade, ela leva a esse intimidade, uma só carne, não só em pensamento, mas também essa unidade leva a isso que é a Trindade. A Trindade é uma unidade composta. Então a intimidade entre o casal leva a esse nível de relação de poder se conhecer sem medo, sem vergonha, sem esse parece algo maligno, ou porque parece que quando você está no seu quarto, no momento de intimidade com sua esposa, o Espírito Santo sai voando para longe, né? Sai correndo. Deus se esconde quando o lençol fica atrás da porta. Né? Na hora que terminar, eu volto. Você não está na presença de Deus todo o tempo? E por que medo? Por que vergonha quando trata desses assuntos? Ou é tabu ainda para você falar sobre isso? Em casa também decidimos se o nosso filho poderia falar
coisa. É um lugar onde eles vão aprender. Eles aprendem errado na escola, em casa vão aprender sobre certo, vão aprender em casa. Não precisa da escola ensinar para nossos filhos. É em casa. Então, se há um diálogo, se há uma intimidade com relação a isso, não haverá vergonha para a mãe falar com o filho e com o filho, com a mãe. Então, em casa sempre temos isso. Nosso filho poderia falar sobre o tema de droga e relação ao sexo, porque eles tem pais aqui que acham que seus filhos são inocentes. Eles têm um celular, irmãos. Tem filhos aqui com 14, 12 anos que estão dando lição. Se pegar, vai dar lição para os pais. Eles estão achando que são inocentes. Mas por quê? Porque não há diálogo entre vocês, às vezes, sobre esse assunto. Intimidade entre marido e mulher. Uma das questões que acontece na intimidade é pecado. Principalmente acontece com mulheres que acham que podem usar disso como uma ferramenta de troca com o marido. Hoje tem, se você fizer tal coisa, se você me der tanto, se você não, pode deixar numa conversa com o casal, ela dizia que ela cedia a intimidade sexual quando ela queria alguma coisa em benefício da filha. Então ela sabia que ela podia usar a intimidade em troca disso. Isso é pecado. E isso se chama prostituição. Isso não é para aquela pessoa que está lá fora. Você pode estar agindo com o mesmo comportamento da prostituição dentro do seu casamento. Não se faz troca por coisas, por dinheiro, por favores. E por isso que é legal essa palavra, intimidade. Por quê? Porque às vezes a gente tenta separar as coisas e achar que tudo tem que estar muito bem acontecendo aqui para que a intimidade aconteça. E não é assim que a Bíblia ensina. A intimidade faz parte desse caminhar. Então, às vezes, para nós, principalmente para nós mulheres, é aquela questão assim: acordou virado, saiu resmungando, e quando volta, coloca lá na lista que quer festa aí por cima. Mas tá certo, isso é. Qual o problema? É que na nossa cabeça, mulher, tem que acontecer aquele pacto do véu e as estrelas radiantes, se for lua cheia, se tiver não sei o quê, e se, né? E a gente idealiza isso, mas a intimidade é de fato para que uma coisa não tenha nada a ver com a outra. E é para isso que serve a intimidade. A intimidade serve para que a gente, no casamento, consiga preservar o relacionamento através da intimidade. Então, se tem algum assunto a ser resolvido, a gente pode deixar o assunto para resolver e resolver a intimidade, depois do assunto, está tudo certo. E principalmente na cabeça do homem, isso faz muito sentido. Tem alguns homens olhando para mim assim: deixa eu resolver isso para eu resolver o outro. Mas para a gente não, por quê? Porque a gente coloca as emoções. E às vezes a nossa emoção é muito atravessada. Porque aí acorda bem, mas ele sai, deixou feliz. A hora que ele volta, o que aconteceu hoje? Aí você fala assim: não é hoje. É que a semana passada eu lembrei. E aí quebra a perna do homem e fala assim: meu Deus, Jesus, eu deixei feliz, voltou triste, e aí eu sou culpado, porque eu fiz semana passada e não lembro o que eu fiz. Então, a intimidade você deve tomar como um presente. Não coloque a prostituição na frente, não coloque moedas aqui em troca, e desfrute do prazer de poder viver a dois sem amor. Essa é uma das crises de casamento. O fato de ter colocado isso como uma moeda de troca e fazer com que o casal não desfrute da oportunidade de viver livremente a sua intimidade. Sexo aproxima. Se você tem um assunto difícil para conversar, vai fazer sexo. Depois vai começar. Fica mais fácil. Pode vir, gente, pode vir. É real.
soluciona problemas e conversando você não consegue solucionar. Exatamente. Boa palavra para você. Como que é intimidade? A intimidade soluciona Problemas que as palavras não conseguem solucionar. Intimidade soluciona problemas que as palavras não conseguem solucionar. É real. Dever de casa, vamos experimentar isso, tá bom? Não vai dar tempo para continuar falando sobre isso, não vamos falar também sobre o próximo slide, infidelidade. E aqui também poderíamos tocar num assunto que é a infidelidade. Alguns poderiam levantar e dizer assim: eu nunca fui infiel ao meu esposo ou vice-versa. Mas hoje nós estamos vivendo um problema, podemos chamar de infidelidade, que é a pornografia. A pornografia tem afetado a vida de muitos cristãos de uma maneira assustadora. Há uma pesquisa do Instituto Barna, dos Estados Unidos, que diz que 70% dos homens cristãos, casados, solteiros, consomem pornografia. E alguns deles, boa parte deles, a maioria, já pensa que não há nenhum problema. Aí alguns podem pensar: mas essa palestra para casal está dentro de uma igreja para crentes, pastores, dirigentes de congregações aqui. Também a pesquisa aponta que entre 5 pastores se sente atraído ou envolvido com pornografia. O Douglas Gonçalves, da Digiscope, também fez essa pesquisa no Brasil, porque podemos pensar que foi lá nos Estados Unidos. E os que tiverem coragem de responder a seu público, chega também a esse nível, a essa porcentagem de consumo de pornografia. Isso é coisa para adolescente, para não é? Homens de 60, 70 anos estão envolvidos também em pornografia. Cristãos que vêm frequentemente à igreja, assistem regularmente a cursos, estão envolvidos na pornografia. E isso é uma infidelidade conjugal. A sua esposa passa a ser um objeto. Isso é muito sério. Há muitos problemas que estão sendo tratados na relação matrimonial hoje na igreja por causa desse assunto de pornografia. A quantidade de homens é um assunto difícil de falar, também de se ouvir, mas é uma realidade, ela é dura. Estamos falando de homens casados, pais, filhos, adolescentes, crianças que estão envolvidos nessa situação. Então, para alguns acham que não é infidelidade, que é uma forma de homens buscar escape, o entretenimento. Então, aqui, a indústria da pornografia, eles investem bilhões, porque eles sabem que se captar uma criança com em torno de 10 anos, ele terá um cliente por muitíssimos anos. Então, eles investem pesado. Hoje, a indústria da pornografia, ela investe mais dinheiro do que Hollywood nos seus filmes de ações e por diante. Qual é os homens que nunca ficam no celular falando outra coisa? Eles saltam imagem provocante, picante. É como uma isca para você. É o que Satanás faz, é o que estão fazendo. É uma isca para ver se você clica. Uma vez que você clicou ali, troca de celular, faz qualquer outra coisa, porque você sabe que vai saltar uma e outra vez as mesmas coisas. E não tem como dizer: eu não toquei. Veio sozinho. Não é verdade. Se você clicar, você foi piscado. A tentação de olhar. Irmão, isso é tão real. É só olhar nas vitrines dos nossos comércios. Que necessidade de colocar um manequim com um estufado para frente dos peitos estufados? Eu sou homem,
Você passa dentro da loja, de manequim, um boneco para pôr uma roupa à disposição. Quase não dá nem para olhar. Mas, o que é isso? Pornografia. Nós estamos convivendo com ela de tal maneira que é normal. Mas não é normal para a vida cristã, para o crente, para que ele se tenha Deus. E isso pode ser uma infidelidade no seu matrimônio. Se você não estiver trabalhando com isso, você ajuda. Rápido. Converse com a sua esposa. Será a sua primeira confidente. E as mulheres também. 44% das mulheres estão envolvidas com pornografia. Ainda que um pouco diferente dos homens, estão envolvidas com ela também. Esse acesso das mulheres é normalmente, e é interessante para vocês, principalmente como mães. Ai, minha filha pegou o gosto pela leitura, ela está lendo, ela pega os livros desse tamanho, ela vê fora, ela termina um e começa outro. Normalmente esses livros têm conteúdo de pornografia. Ou talvez ela foi o caso de achar que aqueles livros românticos que revelam intimidades, descrevem as intimidades, você acha que está tudo bem? Esse livro está te levando a você. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a questão de infidelidade, o oposto também deve ser tratado. Então, o que é ser fiel? Eu sou fiel ao que eu prometi diante de Deus, que eu estaria com Ele o resto da minha vida. A minha fidelidade é com Cristo. Foi para Ele a quem eu fiz o voto. Foi com Cristo com quem eu me comprometi. Então, a fidelidade revela também o seu caráter. Porque quando você é infiel ao seu cônjuge, você não é fiel a Cristo, a quem você prometeu fidelidade. Então, a infidelidade revela a falta de compromisso com aquilo que você prometeu diante de Deus. E a infidelidade, principalmente em questão da pornografia, é algo que afeta mais aos homens, mas eu quero dar uma palavra para você, mulher. Seja fiel a Cristo e aquilo que Ele prometeu na sua vida. Seja a mulher com quem o seu marido gosta. Porque sabe o que acontece hoje? O marido tem a senha no celular que a mulher não sabe. Cada um tem um Instagram diferente. E um sabe, o outro está vendo. E Deus me livre minha mulher descobrir. Eu vou levar um sarrafo. Ela vai tentar distorcer, não vai me entender, não vai me aceitar. E ela não sabe que eu tenho esse problema desde antes de casar. Porque eu achei que o casamento seria a solução de um problema. E casamento não soluciona, porque isso é um vício. Vício não se soluciona com compromisso. Então, a minha palavra para você, mulher, é que você acolha o seu marido a tal ponto de que ele tenha a coragem de pegar o celular dele e dizer: bom, tá aqui, essa é a minha história, essa é a minha vida que você não conhece, e eu quero verdadeiramente ser livre diante de Cristo. Você é a mulher que Deus colocou para me ajudar. Você é capaz disso, mulher? O meu celular tem senha. Mas a minha esposa pega meu celular a hora que ela quiser. Meu filho pega meu celular. Não tem nenhum problema com isso. Eu não sou muito de pegar o celular, eu sempre posso pegar, mas eu não pego. Mas eles pegam mais do meu celular do que eles, então não tem problema deixar o meu celular e sair e deixar o meu celular para que minha esposa veja, meu filho veja. Não tem problema. E eles sabem dizer. Não é problema. Isso é um princípio para os seus filhos. Porque se ele vê o que você faz, então eu ligado que você vai ter para falar com ele que ele faça. E quando a gente faz isso, o que acontece? Então, o falou dos filhos, o celular tem senha, o do filho vai ter senha. Agora os nossos filhos são adultos, têm 22, 25 anos, mas na fase que eles começaram a ter contato com o celular, ter o seu aparelho, a primeira coisa era: não tenha senha. Ah, mas isso é minha intimidade. Não tem sua intimidade. Somos os seus pais. Para nós, não há nada que você precisa esconder. Então, o primeiro princípio, a primeira regra foi: não tem senha. Segunda regra: no WhatsApp eu preciso saber quando
ele também era compartilhado com nós. Pode pôr o seu perfil no meu Instagram. Mas é o meu, mas o teu perfil vai estar aberto no meu celular. Combinado? Do mesmo jeito que você tem o meu, eu vou ter o seu, porque nós estamos aqui se protegendo. Nós não estamos invadindo privacidade. E aqui ainda é mais tranquilo, mas na Espanha, uma vez o filho chegou e falou assim: a minha professora falou que na porta do meu quarto precisa ter chave e que só eu posso ter acesso, porque isso é eu guardar a minha privacidade. E fala para a tua professora que se precisar eu vou arrancar a porta do teu quarto, vai ficar sem porta, porque a sua porta não vai ter chave e você não tem privacidade. Nós vivemos em família e o seu quarto é porta aberta, mas não abriu rapidinho, porque fala para ela que se precisar a gente arranca a mesma porta. Então que você tenha esse valor de trazer e gerar a cura no teu casamento. O Gisescope fez vários podcasts sobre esse assunto. Você pode entrar no YouTube lá e verificar. O Douglas, um dos podcasts que ele faz a reflexão que a adolescência tem a com isso, e que como Deus libertou. Numa palestra como essa, às vezes faz isso com homens também, e colocar um QR Code para alguém lá no celular não vai funcionar. É muito vergonhoso alguém que está envolvido fazer isso. Mas você pode buscar também John Bevere. Ele também tem um curso sobre isso, e ele conta o seu próprio testemunho de vida, como Deus o libertou disso. Estamos falando de um homem, pastor americano, escritor de livros, John Bevere. Você pode entrar lá, procurar, até mesmo se tiver um aplicativo que ele tem para o celular, e você pode buscar. Tem um curso completo de John Bevere, em português, em espanhol, se a língua que você quiser, em inglês, ou melhor para você. Busque John Bevere, que ele dá um curso de várias aulas, como se libertar da pornografia. Não pode buscar lá, você vai ter acesso a isso, mas é um problema hoje na relação matrimonial. Infidelidade da pornografia e problema sério. A pornografia é comparada com o vício de droga forte, como a cocaína. Se você estiver envolvido com isso, busque conselho de alguém experiência. Não tenha vergonha. A vergonha é carregar isso contigo para o seu matrimônio, para a sua vida cristã. Então não tenha vergonha, não tenha medo. Joga isso na cara de Satanás e vai buscar ajuda. É igual droga. Isso é sério. Então, todo mundo é crente. Eu sei. Mas pense bem nisso. Bom, homens e mulheres também. Não dê lugar ao diabo. Se você quer que o seu lar seja um lugar de bênção, faça bem o lar seja um lugar de harmonia, são assuntos sérios que precisam ser tratados. São assuntos sérios e difíceis. Estou dizendo que é fácil, é difícil, mas eles precisam ser tratados e separados. Busque ajuda. E esses vícios e compulsões, principalmente o que está levando ao divórcio é as redes sociais e o uso de internet e telefone, que é uma das coisas que está diretamente envolvida com a pornografia e o acesso a tudo isso. Irmãos, principalmente dentro desse assunto, como nós falamos ontem, a intencionalidade da mulher é acolher a sua família em volta da mesa. E uma coisa que está acontecendo muito hoje em dia é as mães com bebezinho que estão ensinando a introdução alimentar para os filhos e colocam eles no desenho, porque aí eles focam a atenção no desenho e comem melhor. Vocês estão vendo isso? Não façam isso. Tenham um princípio de que mesa é um lugar sagrado, instituído por Deus. É o móvel que nós usamos hoje que foi dado as medidas exatas para o que nós usamos hoje na Bíblia. Porque Deus entendia a importância da reunião familiar em volta de uma mesa. Então, quando você for acolher a sua família em volta de uma mesa, não permita que os seus filhos se sintam envolvidos e atraídos, ou porque a atenção vai ficar melhor se ele tiver o celular perto dele. E não ensine uma criança a comer com o celular. Não precise entender as crianças com o celular. Irmão, pelo amor de Deus, não coloque o seu filho para ver o YouTube dele. Não faça isso. Não faça isso. Mas é que a criança não para, então pelo menos eu coloco ela ali no cantinho, eu dou o celular e aí ela consegue ficar quietinha até
E a mãe tentando acalmar, e está tudo bem, o pessoal de volta, sabendo que a mãe está ali tentando acalmar aquela criança, do que ver a criança sentada ali. E vou falar uma coisa para os irmãos, não aqui, mas em outra igreja, inclusive, que eu estive, a mãe ainda tem a coragem de colocar som no telefone. Põe somzinho, fica o pastor falando e aquele negócio dele. À medida que a criança tem que se tirar o som, ela não consegue concentrar. Você está educando o seu filho a caminhar em vícios e compulsões. Aliás, eu não sei se vocês já viram na internet, crianças de 2 aninhos, 3 aninhos, tendo crise de abstinência por falta de celular. Porque a criança, de 9 meses, ela pega o dedinho e faz assim, ó. Ela sabe o que você está fazendo. E a criança estava viciada, foi tirada do celular dela, 3 anos. Ela se estremecia no chão, igual a um adulto viciado em cocaína. Sejam coerentes com aquilo que Deus deu. Foi no lar que o Senhor te entregou. Então, cuide daquilo que o Senhor te deu. Porque aqui em casa a gente fala o seguinte: nós viveremos juntos até que a morte nos separe. E eu mais. Na mesa, troca o celular pela Bíblia. Não só aquela oração rápida, senão nós oramos, mas fala de Bíblia na mesa. Deixa o celular lá. Mas, não me falou de dizer assim, põe uma caixinha assim, celular aqui. Não vamos para a mesa com o celular. Pega a Bíblia. Na minha casa, assunto de mesa é teologia. Debatemos teologia na mesa. É hora de fazer pergunta sobre Bíblia. Paramos e conversamos sobre teologia na mesa. É o assunto mais prazeroso que eu tenho de falar com o meu filho. É sobre Bíblia na mesa. Então, pais, homens, leiam a Bíblia. Faça o que essa Escritura diz. Qual é o mandamento de Moisés em Deuteronômio 6? Que deveria educar os seus filhos, que caminhando, levantando, deitando, falar o quê? Da palavra do Senhor. Como você quer que seu filho aprenda a Bíblia? Falando, lendo, falando. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então vamos trocar, às vezes celular na mesa pela Bíblia. Em vez de levar o celular, começa a levar a Bíblia para a sua mesa, para o entorno familiar. Se chegamos a esse final, né? Vamos ficar de pé. O desejo é que você faça uma análise do seu casamento e encontre quais são desses pontos em que a sociedade cultua como casamento em crise. Qual é o lugar que o seu casamento está e aonde ele precisa ser restaurado. E o nosso desejo é que você leve a cura para a sua casa no dia de hoje. Você não saia daqui achando que isso não é para você. Porque isso é para você estar aqui. Essa mensagem não foi para quem veio. Essa mensagem foi para você que esteve aqui esses 2 dias. E o desejo do nosso coração é que o Senhor te dê coragem de poder entender que Ele te salvou. Ele te perdoou os seus pecados. Tudo mais eu posso fazer com vocês dentro do casamento. O Senhor é aquele que quer te dar uma nova história, uma liberdade, viver algo novo e livre no seu relacionamento. Isso é possível, porque Deus pode restaurar todas as coisas. Amém? Um abraço aí para o seu cônjuge. Vamos orar juntos. Vamos colocar a próxima imagem. Pode orar. Pode colocar. Como a minha esposa falou, nós falamos de assunto de uma maneira bastante supérflua, vamos dizer assim, superficial, né? Não supérflua, superficial, não de maneira aprofundada, mas para tratar de assuntos que estão aí no nosso dia a dia. A busca e conhecimento sobre isso, faça investimento, há muitos livros que tratam sobre isso, que possa ser lido junto, o casal, a família. Faça um investimento nessa área, vale a pena você gastar e investir no seu casamento.
nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Aqui está diante de Senhor, nesse primeiro testemunhos. Somos agradecidos pela oportunidade de Deus estar falando a essas famílias. Famílias tuas, da tua igreja, do teu povo, que é o teu projeto. Senhor, invocamos a tua bênção, a tua misericórdia sobre cada família aqui representada, sobre a vida de cada homem. Senhor, que teu Espírito nos guie em sabedoria, em conhecimento de cada dia mais e mais, para que sejam condutores das suas casas, dos seus lares, homens fortes, Senhor. Levanta homens temerosos, homens que tenham prazer na tua lei, Senhor. Mulheres que edificam as suas casas, mulheres sábias, mulheres ajudadoras, auxiliadoras, mulheres tementes a ti, Senhor. Senhor, esta igreja seja renovada, cada casal que dentro aqui nesse dia seja tocado pelo teu Espírito, Senhor, de maneira que eles sejam edificados, que haja diálogo, que haja comunicação aberta, sincera, Senhor. Que teu Espírito nos conceda esse aprendizado cada dia, de poder nos confessar um para com os outros, que o nosso lar seja realmente um lar de harmonia, que cada casa aqui seja um lugar onde tenha prazer de estar, e a nossa oração é a nossa petição, porque sabemos que o Senhor fará muito mais do que pedimos, do que imaginamos, porque Tu és poderoso, Tu és o autor, o criador das famílias, Senhor, e tem prazer nas famílias. Ó Pai, oramos por pais, por mães, por filhos, que haja restauração, que cada casa aqui seja lugar de perdão, de cura, Senhor, de milagre, de prosperidade, da tua bênção sobre cada família. Que os vizinhos possam olhar para a casa dos teus filhos, Senhor, e desejar ser igual a eles. Que haja se movido pelos Espíritos. Sim, Pai, nós oramos e confessamos os nossos pecados diante de Ti nessa noite. Perdoa-nos. Perdoa o nosso pecado, nosso egoísmo. Ó Pai, e ajuda-nos a ser doadores, abençoadores, generosos, perdoadores.